Ixi, tá na parede, eu acho que não é a câmera. Ai. Oi, Larissa. Oi, Oi lá, Larissa, tudo bem? tudo bem? Tá muito escuro? Como é que Não, tá? tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Você tá perfeito. Estou me vendo bem tranquilo. Uhum. Então, gente, boa noite. Meu nome é Larissa, eu sou mediadora da página Eu Sou Borderline. E eu convidei dois psicólogos, a Luciana e o Dr. Pascoal, para conversar sobre transtorno de personalidade borderline. Ok, olá pessoal, boa noite. Eu sou a Luciana Samizinho, eu sou psicóloga, eu atendo na abordagem da terapia cognitiva comportamental, atuo aqui em clínicas na cidade de Curitiba e agradeço muito o convite, Larissa, para participar aqui desse bate-papo, para a gente esclarecer um pouquinho sobre o tratamento do transtorno de personalidade borderline. Olá a todos, olá Larissa. Meu nome é Pascoal Zani, eu sou psicólogo. Fiquei muito feliz com o convite da Larissa, que é uma oportunidade da gente conversar, explicar um pouquinho, trazer um pouquinho da experiência de clínica, falar de alguns conceitos. Eu trabalho em Curitiba também, estamos na mesma clínica, Luciana e eu, também na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E nela nós temos casos de borderline, de transtorno bipolar, de depressão, ansiedade, várias questões nesse sentido. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem a Luciana também? Está tranquilo? Tudo bem? Tudo sim. Então vamos lá. Nós vamos começar, gente, mas podem interagir bastante. Por favor, comentem, façam as perguntas. Algumas perguntas a gente vai encaixar mais sob a supervisão ali da Larissa, porque nós estamos um pouquinho longe, a gente não vê todas as perguntas. A gente encaixa no contexto dos sintomas e algumas outras no final, ok? Vou começar falando um pouquinho sobre a motivação da live, porque quando nos reunimos, a Larissa, a Luciana e eu, nós sabíamos que a gente teria que falar sobre borderline, ok? Mas aí nós fomos ouvir a Larissa no quesito o que é mais interessante que se fala. E nós três em conjunto chegamos assim à conclusão de que existe um problema de rótulo. Tem um diagnóstico dado para um borderline que muitas vezes se transforma num rótulo, porque às vezes a pessoa recebe esse diagnóstico após uma internação ou numa consulta rápida, às vezes num psiquiatra, no começo com algum psicólogo. E o que a gente tem de risco de se tornar rótulo é porque nós precisamos discutir um pouquinho do diagnóstico e pensar em estratégias de tratamento ou de algumas formas de lidar para que não seja só um rótulo. Porque um rótulo implica em, poxa, eu sou assim. Se eu sou assim, eu não preciso mudar. Mas não, na personalidade borderline, nós temos várias características. Nós vamos falar de 9 traços hoje, mas existem jeitos de se lidar com esses 9 traços. E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje discutir. Discutir diagnóstico, nós vamos discutir, e nisso vocês vão ver definições e conceitos de como é, o que é, ou os traços de personalidade borderline ou transtorno de personalidade borderline, a partir dos sintomas. Então a gente conversa um pouco dos sintomas, explica, fala um pouquinho da experiência clínica, possibilidade de tratamento e alguma coisa de como se pode fazer. E nisso as interações são importantes para a gente ir conversando. Já falei bastante, vou passar para a Luciana. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Acho que assim, para a gente começar aqui a falar um pouquinho do que é esse transtorno de personalidade borderline, o TPB, né? Que muitas pessoas são acometidas e como que a gente vai identificar isso, tá? Então, assim, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conjunto de sintomas, ou seja, esse conjunto de sinais e comportamentos que fecha o diagnóstico para TPB. Então, tem que ser, a gente vai falar aqui de 9 diagnósticos, 9 sintomas, né, que está lá descrito no DSM, no diagnóstico, no manual de doenças mentais.
E aí, se você percebeu, se, né, você conhece alguém que se encaixa em mais de 5 desses sintomas, aí vale um alerta, então, porque essa pessoa pode ter o diagnóstico de TPB, tá? Então, acho que para começar, assim, que é bem característico do borderline, a gente tem o sintoma que faz com que a pessoa se sinta sempre num esforço demasiado para evitar o abandono. Ou seja, existe aí um medo muito grande e uma ideia, um pensamento automático, recorrente, de que as pessoas vão abandonar, de que qualquer coisa vai acontecer e as pessoas vão deixá-las. Então, qualquer situação, assim, às vezes alguém demora para chegar em casa, ou alguém demora para responder no celular, né? Não respondeu ali em 10 minutos, 30 minutos, já desperta esse sentimento grande, esse sentimento de que você vai ser rejeitado, né? Isso faz com que desperte muitos sentimentos de angústia, muitos sentimentos de tristeza, de raiva, porque é como se, no fim, eu serei negligenciado, eu serei, então, abandonado, eu não sou digno de ter as pessoas aqui do lado, aqui perto de mim. Né? Não sei se, falando desse primeiro sintoma, se as pessoas que estão nos ouvindo já se identificam, mas é o que principalmente a gente vê aqui nos pacientes com TPB. É mais comum isso em relações, é mais comum esse sintoma em relações amorosas, né? Mas também tem em relações amizade, familiar, mas relações amorosas é bem mais comum. Isso. Posso só complementar? Porque, assim, é mais comum e nós estamos pensando no hoje, em como isso se manifesta. A noção de abandono no borderline, qualquer pessoa, nós temos alguns traços biológicos de personalidade e nós temos desde a infância, então, a formação dessa característica. Eu me sinto com a possibilidade de ser abandonado. Né? Isso desde o bebê de colo, depois na família, em várias situações assim. Por que eu digo isso? Porque a gente começa a repetir padrões a partir dessa crença de que eu posso ser abandonado. E esse repetir padrões vai se manifestar nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos de amizade. Essa crença de que eu posso ser abandonado me gera uma ansiedade. Uhum. E com isso eu posso tomar decisões, por exemplo, em cima dessa ansiedade, né? Por exemplo, às vezes eu acabo rompendo um namoro por medo de ser abandonado. Ou às vezes eu começo a ser pegajoso demais para não ser abandonado. Pode falar. Então, às vezes a pessoa ela tem tanto medo do abandono que ela acaba abandonando primeiro uma relação com medo de ser abandonada. Exato. Sim. E, Lari, isso que você comentou sobre relacionamentos afetivos, realmente, né? Eu acho que nos relacionamentos afetivos, esse medo do abandono, ele tende a aparecer com mais frequência, mas ele acontece, sim. Eu acho que a gente até pula para um outro sintoma que está lá no diagnóstico, no manual de diagnóstico, que são os relacionamentos instáveis, né? Então, é um padrão de relacionamentos instáveis. E aí, não só com pessoas que têm um relacionamento amoroso, mas com pessoas que são próximas, né? Às vezes familiares, amigos, né? Ou seja, existe aí uma idealização, né, no borderline, ou seja, eu idealizo o outro, eu coloco ele, eu vejo ele como um potencial cuidador, né, como alguém que vai estar ali do meu lado, alguém para eu confiar, eu faço toda essa idealização, e aí é o menor sinal de que ele não corresponde ao meu gosto, como eu esperava, eu vou lá e desvalorizo. Então, é como se fosse uma montanha-russa, né? Eu idealizo um monte, ele é tudo, a pessoa é demais e tal, e aí, de repente, eu estou desvalorizando ele. Ou seja, por isso que os relacionamentos acabam ficando instáveis, porque tem muitas discussões, enfim, é uma exigência, né, de que o outro esteja ali por ele o tempo todo. Que aí a gente também já engata num outro sintoma, que é a raiva, né? Que são os ataques de fúria. Ou seja, e por que a raiva surge?
A raiva surge exatamente por conta dessa idealização, exatamente por conta dessa expectativa de que eu preciso ter um outro, e aquele outro vai ser o meu cuidador, aquele outro é a pessoa ali da minha vida, ou quem deveria, pelo menos, estar do meu lado, e ela não está correspondendo conforme eu gostaria, né? Então, ela fica nessa gangorra, né, de eu amo e eu odeio. Né? Eu amo a minha idealização e eu odeio aquele que não corresponde àquilo que eu imaginava. Sim. Já falamos de 3 sintomas. Estamos já começando a interrelacionar os sintomas, né? Porque somos um só, né? E os sintomas vão estar interrelacionados. É bom que a gente entenda para se conhecer, mas eles estão interrelacionados. Luciana falou da raiva, falou dos relacionamentos instáveis, das noções de abandono. Dá para pôr mais ingredientes aí, né? Veja que a gente está aqui tentando explicar, Lari, para fazer não só ler todos os diagnósticos, é fácil, todo mundo vai lá, pega na internet e lê, né? Mas aqui a gente está tentando demonstrar como é o funcionamento geral, ou seja, então tudo começa com essa noção, com um esquema emocional, ou seja, como se fossem as raízes que tem, as raízes emocionais que tem lá na pessoa, desse medo imaginário, né? Ou às vezes um medo real do abandono, que faz com que ela faça esses esforços demasiados para evitar isso, que faz com que ela idealize muito as relações, que faz com que quando ela se decepciona, ela sinta muita raiva. Né? Ou seja, a gente vê que tudo tem ali um início, né? Tudo tem um início, né, que a gente chama aqui nas crenças nucleares. Né, nas crianças nucleares, nas crianças intermediárias, né, um pouco mais indo para a superfície sobre esse abandono, né, e aí vem vindo aí toda essa raiva, todos os relacionamentos que são instáveis. A gente falou de raiva, mas tem uma questão aí que tem outras emoções também, né? De modo geral, no borderline, a gente tem uma variação de emoções muito grande, mesmo durante o dia. Todas as pessoas têm, mas o borderline tem um pouco mais. Isso é mais rápido, né? A gente diz que é assim a curva, né? E nisso a necessidade de começar a identificar essas emoções que estão vindo. Identificar os pensamentos que estão vindo. Eu tenho a questão da raiva. Da raiva, por exemplo, eu posso me fechar e começar a ir na tristeza para o vazio. E eu acho que o vazio é um dos maiores. O vazio, acho que é sempre que todo borderline reclama, é o vazio crônico. Pois é. Posso falar? Eu vou descrever aqui um texto meu, é de uma paciente que eu tenho, e ela descreveu o vazio. Eu vou fazer uma correlação e a gente continua. Mas disse assim, o vazio é descrito como uma porta de mundo real que vai para um universo paralelo. E o que é o vazio? Quanto mais eu vou em direção a esse universo paralelo, mais sou chamada para lá, mais me distancio da realidade. E é um lugar estranho, é um lugar que não é confortável. É um lugar depressivo. É um lugar onde a emoção que antes poderia ser a raiva, com a qual eu não soube lidar, ou que me deu muito problema, eu passo para uma emoção de tristeza, por exemplo, que vai me manter mais tempo nesse vazio. Pessoas que estejam batendo na porta, os amigos chamando, os pais, alguém, o mundo exterior chamando para alguma atividade, fica mais fácil de eu voltar do vazio à medida que eu não me aprofunde tanto nele. E quanto mais eu vou para lá, menos eu ouço. É uma descrição. Essa minha paciente é legal porque ela escreve bastante, ela tem essa veia literária e ela trouxe nessa analogia. Mas ela trouxe uma coisa interessante também, assim, para a gente discutir aqui, que daí eu passo para a Luciana para a gente conversar. O vazio não começa nessa tristeza. Eu geralmente penso no vazio, penso já lá dentro desse mundo, isolado. E que é um lugar triste e que eu não consigo sair. Um certo conforto, mas também um sofrimento muito grande. Ela disse assim, começa antes, num zilhão de pensamentos que eu tenho. Exatamente. Às vezes começa na raiva, às vezes eu tenho um zilhão de pensamentos. Aí, como é que a gente pode pensar isso? Então eu tenho chance de lidar com isso antes, nesse zilhão.
O que vocês acham? Luciana? Exato, é isso mesmo, né? Gente, o Pascoal já está aqui falando, dando aqui umas dicas, né, de como lidar com esse vazio. Mas, falando um pouquinho mais, né, desse sintoma do vazio, então, a gente falou ali do abandono e de tudo que está junto nesse universo do abandono, mas outro sintoma também muito comum é esse sentimento vazio, esse sentimento crônico de vazio, né? Então, o que acontece, por que ele acontece, né? A pessoa que tem TPB, a pessoa com borderline, ela geralmente tem uma autoimagem muito inconstante, né? Uma dificuldade de se enxergar direito, é como se ela não soubesse quem ela é, né? Um autoconhecimento pobre, ou seja, ela tem essa autoimagem que ela não consegue identificar e que ela acaba sempre alternando entre o que eu sou. Então é muito comum que essas pessoas mudem de objetivos, de tempo, sempre mudem de valores, mudem de amigos, mudem de ideias, mudem de cabelo, De né? cabelo. O Eu acho que eu tempo já tive todo. cabelo de tudo que é jeito. Né, cabelo rosa, azul, e Sim. usam bastante tatuagens, né, piercings, enfim, todos os adereços, numa tentativa de se identificar. Né, porque existe uma falha muito grande no self, né? E quando a gente diz self, é em quem eu sou. Então, como se tem uma noção pobre do que é o seu self, esse vazio, ele persiste. Por quê? Porque quais são os meus valores? Né? No que eu posso me apegar? Eu não sei no que eu posso me apegar, eu não sei o que é o mundo, eu não sei o que eu sou. Né? Então, esse vazio crônico desses zilhões aí de pensamentos, como o Pascoal falou, muito tem disso, dessas dúvidas constantes. Né? E uma coisa faz com que, então, esse sentimento, o self não desenvolvido, né? O não conhecer-se também, ter essa autoimagem instável, faz com que você tenha esse sentimento crônico de vazio, que também faz com que você tenha essa instabilidade emocional muito grande, flutuante. Né? Então, você não sabe como se comportar nesse mundo. Ou seja, você tá com raiva em um momento, dali 10 minutos você tá feliz, depois você tá amando alguém e depois você tá odiando o mundo. Ou seja, né? Vai todos os humores em um dia só. Né? Mas, Luciana, esse self pouco desenvolvido, dá para melhorar em terapia? Dá para melhorar fora de terapia? Dá. Como é que faz? Qual que é E aí a gente já vai assim? entrando no tratamento, né? Como que trabalhamos então isso. Então, já que a gente sabe que esse é um dos sintomas principais do borderline, a gente trabalha muito em terapia sobre como conhecer-se. E como que você vai se conhecer? A gente começa a pensar eu chamo de positividades da vida, né? Então, o que essa pessoa vê como positividades? Ou seja, o que ela enxerga como bom, né? O que faz bem para ela. E a gente já vai delimitando quais são os valores que essa pessoa tem. Ou seja, a positividade é quando eu vou andar de bicicleta no parque e sinto o vento no meu rosto. Então, a gente já está aqui falando de um valor de que essa pessoa aprecia muito o contato com a natureza. Né? Isso tem a ver com ela. Outra pessoa, não. Positividade é quando eu vou no shopping, né? E vou... Então, a gente já vê que essa pessoa também está ligada com outros valores. Então, enfim, a gente vai investigando quais são as positividades. Como mais desenvolver o self? Precisamos desenvolver, a gente chama assim, um senso de maestria, habilidades, né? Como se você se aperfeiçoasse em algo, para você se sentir capaz daquilo. Então, vamos supor que eu gosto muito de cozinhar, né? Eu gosto de comer doces. E eu vou aprender, eu vou buscar cursos sobre doce, por quê? Porque eu vou me sentindo mestre naquilo, eu vou me sentindo, né, sabendo sobre aquilo. Isso também ajuda a constituir a identidade. Eu sempre falo que nós não temos uma identidade só. A gente tem um tanto assim de identidade. Né? A gente é profissional, nós somos amigos, filhos, namorados, né? Nós temos vários papéis aqui nesse mundo. E para o TPB, a gente precisa delimitar o que é então esse papel, o que é esse papel, quem que é você na sociedade, quem que é você na família, qual que é a tua contribuição.
Né? Então, você conseguir desenvolver todas essas habilidades vai fazendo com que você tenha um senso de self, ou seja, É, um senso ô, de quem Luciana, você é. você falando assim, eu pensei o que eu vejo que muito borderline reclama é o seguinte, que parece que nós temos 10 personalidades dentro da gente. Mas por quê? Exatamente por isso, porque a gente não tem um senso de identidade estável, né? Então é como se a gente tivesse Exato. 10 personalidades. É como se você tivesse que flutuar, porque no fim você não se conhece. Né? No fundo, você acaba não se conhecendo Eu muito acho que o bem. detalhe é bem esse de não estar se conhecendo. Porque nós desempenhamos vários papéis, mas à medida que eu comece a me conhecer, aí sim eu posso dar conta dessas identidades e melhorar a minha identidade. Esse Uhum. autoconhecimento, a Luciana citou coisas que são possíveis. São coisas da vida, são coisas de profissão, são coisas de família, são coisas possíveis, né? De formação de identidade. E eu diria que o autoconhecimento daquilo que eu possa me conhecer também entra nesse contexto, vai melhorar a minha identidade. Uhum. Bom, então, acho que essa pergunta foi, né, como melhorar essa autoimagem, esse self instável, né? Então, dessa maneira, quando você vai se conhecendo, quando você vai se desenvolvendo, aqui a tendência é que esse sentimento crônico de vazio também passe mais rápido. Ou seja, você não precisa ficar afundada, né? Você não precisa ficar naquele mundo do vazio, porque você sabe para onde voltar. Né? Você não precisa ficar lá o tempo todo. Você sabe que se você voltar para essa vida aqui, se você abrir essa porta, você tem um lugar também. Dá para se perguntar de novo, de vez em quando, assim, né? Poxa, será que estou aqui nesse vazio, nesse momento de tristeza há muito tempo? Será que já está na hora de sair? E à medida que você pensa dessas formas, você pode pensar também assim: posso elaborar ou planejar padrões de pensamento, de comportamento, para quando esse vazio me chamar. E o que Uhum. pode ser? Né? Às vezes é um relaxamento, vou tomar um banho, às vezes é um programa, vou dar uma corridinha, qualquer atividade que possa te tirar desse vazio, por exemplo. Uma coisa que é extremamente importante, eu acho que a gente tem que falar aqui, é importante que, né, todos com o TPB saibam, é que o sentimento e a emoção, ela sempre passa. Né? Então, não existe emoção que vai perdurar a vida toda. Muito pelo contrário. A maioria das emoções, existe uma leve diferença entre emoções e sentimentos. Né? Emoções é aquilo que a gente sente, assim, que é mais espontâneo, que passa mais. Sentimento é algo um pouquinho mais estável. Mas as emoções, elas tendem a durar minutos ou horas no máximo. Né? Então, o saber que a minha emoção vai passar e que eu não preciso agir conforme essa minha emoção está mandando, que é importante. Né? E até uma outra técnica aqui que a gente também trabalha é, quando você sente uma emoção, qual é o comportamento de impulso dessa emoção? Vamos pensar que às vezes eu estou sentindo uma tristeza muito grande e o meu impulso é de ir para o meu quarto e me cortar. Né? Estamos aqui falando de um outro sintoma já, né? Ou é ir para o meu quarto e me isolar de todo mundo. Então, esse é o comportamento de impulso, ou seja, isso é o que a tua emoção manda você fazer. Então, a ideia é que você use a ação oposta a essa emoção. Então, você está se sentindo triste. Qual seria uma ação oposta à tristeza? E talvez sair e ouvir música com algumas amigas e conversar com algumas amigas é uma ação oposta. Né? Essa ação oposta, ela vai te ajudar a extrair e sair daquele momento da emoção que está mais difícil. E você acaba aí evitando aqueles comportamentos autodestrutivos. Né? De repente dá para ter na manga da camisa alguns comportamentos de bem-estar. Né? Para planejar isso, para pensar na hora, às vezes é um pouco mais difícil. Né? Está dominado pela emoção e pela necessidade do impulso. Se você tiver um repertório antes, que você parou, planejou, pensou, talvez na hora você diga, poxa, não, isso aqui eu posso fazer isso, posso fazer aquilo.
Aí você já tem o seu jeito. A gente trabalha bastante com, enquanto, né, o paciente está sem a emoção, em fazer mesmo esse repertório, né? Deixar anotado, às vezes deixar anotado num quadro ali no quarto, né? O que eu gosto de fazer, o que funciona para mim. Quando eu tô triste, fazer isso, não, posso fazer aquilo, ligar para amiga, né? Falar com os meus pais e correr no parque, enfim, para você ter aquilo para lembrar na hora da emoção. Mas aí a gente já engatou, eu acho que num outro, Não tem problema, num outro tudo sintoma, relacionado. né, que são esses comportamentos autodestrutivos, que aí é um outro sintoma também importante no período de impulsividade, né, Lara? Eu acho que você deve ter ouvido bastante muitas pessoas relatando isso, né? Quando a pessoa acaba sendo impulsiva, ela faz sem pensar, quando ela viu, já foi. Ela já fez, Ela já Acho fez, que né? todo borderline ele é assim. Exato. Mais Então, impulso. tá aí uma característica, e de novo, né? Não que, ok, então você deve ser impulsivo porque você é borderline. Não, Borderline, né? Você é borderline, então você sabe por quê, né? Essa impulsividade vem, então, como a gente estava falando, vem a emoção sempre tem uma ação de impulso. Então você sabe que eu sou impulsiva porque eu obedeço essa emoção. E aí que a gente tenta cortar, né? Então, mas essa impulsividade, ela leva você a comportamentos autodestrutivos, né? Bebidas em excesso, condutas ilícitas, né? Condutas que podem Até a fazer automutilação também está nessa linha. automutilação, Isso. comportamentos suicidas, né? Comportamento para suicidas, tudo isso vem da impulsividade, né? Então, mas como? Por causa que eu sei que isso acontece, eu não consigo me segurar, né? Mas eu não consigo, acho que é algo que a gente ouve bastante, eu não consigo, quando eu vi já foi. Opa, não, vamos lembrar ali de que emoções não duram para sempre, né? E que o que você precisa é não obedecer essas emoções. Aí a gente já vem com outras técnicas também, só que hoje eu acho que a gente não vai conseguir falar sobre todas. Mas eu vou falar duas coisinhas? Dá? Então, pensando, a Luciana, vê se concorda aí. Uma delas, por exemplo, para controle de impulso, controle de algo mais de agressividade. Jogar uma água na nuca. Ou colocar gelo na nuca. Eu tenho que, naquele momento, tirar aquele impulso meu, que é muito emocional, primário, e jogar para um nível de consciência. Eu tenho que dar um corte. E esse jogar uma água na nuca pode ser que funcione para algumas situações. Vou dizer também de um aplicativo que chama Impulse DBT. DBT é uma sigla em inglês para a terapia comportamental dialética, que é uma terapia dentro da terapia cognitivo-comportamental, que trabalha bastante com borderline, trabalha bastante com questões de automutilação, bastante com questões de suicídio. Então, o Impulse DBT é justamente para te levar algumas perguntinhas, algumas dicas rápidas, alguns lembretes, para você tentar um controle de impulsos. Eu quero fazer uma parte. Agora eu vou largar dos sintomas, porque quem criou a DBT foi uma doutora em psicologia, que ela é borderline. Ela se chama Marsha Linehan. Eu falei esses dias com a Larissa sobre isso, né? Então, podem pesquisar no Google, onde vocês quiserem, né? Marsha Linehan, criadora da terapia comportamental dialética. E ela justamente esteve internada muitas vezes, mais de 20 vezes. Até seus 40 anos ela teve muitas tentativas de suicídio, muitas automutilações. Ela sofreu bastante. Numa época lá em 1950, que hoje ela está viva, tem 84 anos. Numa época em que se tratava com muito mais hostilidade dentro dessas internações. Na verdade, então, quase não seria o transtorno de personalidade borderline, né? Na verdade não tinha um enquadramento correto, né? Esse era um problema. Mas só para dizer que da história dela, ela fez uma superação e ela criou métodos que são treinamentos de habilidade. E isso, gente, empodera o borderline. Porque pode-se pensar assim, sou borderline, posso treinar algumas habilidades para fazer frente a isso que a gente está discutindo aqui hoje, desses sintomas. Para que eu vá enfrentar as situações da vida
com um repertório melhor. Opa, vai acontecer isso? Vai, a vida tem problemas para todo mundo, para o borderline, mas eu vou saber como agir em algumas situações um pouco melhor do que eu sei hoje. Desculpe a parte, era isso. Luciana? Eu acho que isso que o pessoal tá falando, assim, é importante que o borderline saiba que, apesar disso, apesar do diagnóstico, né, e como surge o borderline, né, multifatorial, muitos estudos dizem que tem fatores genéticos, tem fatores também da história de vida, né, de como essa criança cresceu, em que tipo de ambiente, mas independente disso, né, independente dos sintomas que ela sinta, essa instabilidade, esse medo do abandono, pode ser que esse medo do abandono nunca desapareça, que essa ideia de, será que eu vou ser abandonado? Ou, nossa, eu estou me sentindo triste hoje, eu sentindo aquele vazio. Pode ser que isso não acabe completamente, mas tudo bem. Você sabe que eles vêm, o que eles são e como lidar com eles. Né? E é isso que importa no fim, né? Importa é você conhecer, você saber quais sentimentos você tem e saber que você não precisa obedecer a eles. Okay? E como lidar para diminuir, né, os efeitos negativos dessa impulsividade. Para fechar, que eu acho que todos os diagnósticos, né, a gente estava falando de instabilidade emocional, a gente estava falando de impulsividade, e eu acho que daí a gente também menciona aqui o nosso último sintoma, que são os pensamentos paranoicos, né, que são os sintomas dissociativos. E isso é gerado, eles geralmente vêm em episódios em que se houve um estresse emocional muito grande. Né? Então, isso não vem do nada. Eu acho que quando culmina ali no episódio psicótico, a pessoa já está sofrendo com essa instabilidade emocional, ela está passando por um processo interno, né? Às vezes externo, mas sempre interno, de grande medo, de grande temor, de grande confusão. Né? E esse estresse emocional faz com que a pessoa, muitas vezes, tenha alucinações, ou seja, chega a ver mesmo, né? Ver sangue onde não existe, ver pessoas mortas, ver vultos. A pessoa pode ter sintomas dissociativos, ou seja, de repente ela entra em crise e ela pode ficar travada ou começar a se contorcer e perder um pouquinho da consciência ali por alguns minutos, é uma crise dissociativa, e a gente tem que acolher isso apenas como sinal, isso é consequência do estresse emocional, né? Então, isso pode ser evitado se o estresse emocional for evitado. Como que o estresse emocional é evitado? A gente diminuindo a vulnerabilidade emocional, a gente diminui e deixa mais estável. Tá? Acho que outra dica que é muito importante, que muitas vezes as pessoas com TPB não prestam atenção, é que sono ruim, automedicação, ou seja, hoje eu estou ansiosa, vou tomar um Rivotril. Estou com sono, eu vou tomar mais remédio do que o médico me receitou. Então, ao invés de tomar 100 miligramas, eu tomo 300 miligramas. Uma dieta também desregulada, ou seja, tomei muito remédio, passei o dia inteiro dormindo, não comi nada, depois faz ingestão de álcool, enfim. Tudo isso, aí agora falando mais da parte biológica, tudo isso só aumenta a vulnerabilidade emocional. Então, para você conseguir manter, né, a mente sã ali, a mente preparada, né, eu falo assim, a pessoa, você tem que cuidar do seu corpo, cuidar do seu cérebro, né, cuidar ali do seu estômago, para que você possa enfrentar as situações que acontecem na sua vida. Porque se você não cuida disso, se você está ali se automedicando, a torta direita, né, como dizem, não está dormindo bem, está varando noites, quando uma situação estressora acontecer, você vai mais facilmente entrar nesses loops, né, nessas montanhas russas de emoções. Então, acho que é uma dica também importante. Com certeza. Bom, passamos aqui por todos os sintomas, já falamos aqui né, sobre algumas dicas de como lidar com elas, mas agora a gente tem um tempo que a gente poderia abrir, se tiver perguntas, eu acho que até você, Lara, de perguntas e angústias que você já ouviu, né, das pessoas que chegam até você. Então, uma pergunta que eu recebo muito
quando eu faço caixa de pergunta ou eu recebo muita DM diariamente, às vezes eu não vejo, depois que eu vou ver, depois de 3 dias que a pessoa mandou. Mas uma das que eu mais recebo é como controlar a raiva. Eu, particularmente, eu não sou uma borderline que eu tenho explosão de raiva. Muito difícil tenho. E quando eu tenho, é mais comigo mesma. Mas eu vejo muitos borderline que tem e não consegue lidar e acaba descontando nas outras pessoas. Tá. Bom, acho que aí tem várias formas de lidar, mas eu vou falar de uma aqui que é muito importante, é que toda emoção, ela vem depois de um pensamento, né? Então, a pergunta que eu faço para todos os borderlines é: o que antecedeu essa emoção? O que antecedeu essa raiva? O que aconteceu logo antes dessa raiva? Aconteceu tal e tal situação. Ok, a situação é a situação, geralmente ela é neutra. Mas o que você pensou acerca da situação? Muitas vezes, Lari, tem a ver ali com aquele medo crônico de abandono, né? E geralmente os pensamentos têm a ver com isso. A pessoa não me ama, ou alguns outros pensamentos automáticos bem comuns nos borderline, né? Eu não mereço isso, ou você vai me abandonar, ou eu sou mal, algo assim. As pessoas não vão querer ficar perto de mim. Eu não fui perfeito. Eu não fui perfeito, exato. Acho que esse sentimento também de ser mal ou ruim é bastante comum, né, no borderline. Então, muitas vezes, eu tô aqui só aqui chutando, né, mas até se você perguntar diretamente para essa pessoa que te perguntou, provavelmente tem a ver com isso. E aí, identificando, então, o que antecede essa emoção, a dica aqui, que a gente sempre trabalha, como que eu faço para controlar a raiva? Veja que a raiva, ela vem. Você não precisa controlar a raiva. Você pode pensar sobre o que antecedeu a raiva. Você pode controlar o seu comportamento. Tá? Então, acho que é algo para ficar bem claro, né? As pessoas falam, mas eu não quero sentir, eu quero controlar a raiva. Eu digo, mas olha, pensamentos automáticos vêm e emoções vêm juntos. Não tem como você controlar. Você pode controlar o que você faz. Então, o que você faz depois que você sentiu a raiva? Identifica, bom, estou sentindo raiva, estou sentindo ódio dessa pessoa que não está correspondendo como eu gostaria. Essa pessoa vai me deixar. Ok, mas vamos analisar então se de fato essa pessoa vai te deixar? Ou será que esse pensamento é só um pensamento típico mesmo do transtorno? Tem que confrontar um pouquinho, né? Dá para fazer uma dica aí. Nossa, eu já fiz uma dica de um aplicativo que é do Impulso DBT. Vou fazer uma dica do aplicativo Cogni, que é de cognitivo, que ele vem de contra isso que a Luciana está falando. Se eu costumava usar, porque isso tem no celular, é um aplicativo e é grátis, você faz um registro do humor, faz um registro da situação, do pensamento, que é o que a Luciana está falando, e da emoção. Então, eu acabo me incomodando na hora que vem a emoção. Mas antes dela veio o pensamento. Ok, vou ali e vou registrar. Faço isso por hábito e aos poucos eu vou treinar um pouco melhor, que eu vou identificar e separar que emoção veio, que pensamento veio, e aí eu posso ter chance de trabalhar e até ver se aquele meu pensamento realmente eu preciso acreditar nele mesmo, ou se ele pode ser adaptado um pouquinho diferente. Essa emoção veio, a gente sabe que ela vai. Mas também, conforme eu lidar nesse momento, sentimentos virão depois que podem permanecer mais tempo. Então, eu posso e até devo fazer esse pensamento a respeito dessa situação, prestando atenção em pensamento, a situação e a emoção que aconteceu. E eu posso afirmar com certeza que quando a gente consegue modificar o pensamento, quando a gente consegue modificar então o que antecedeu a emoção, a gente consegue mudar a emoção. Então vocês perguntaram o nome dos aplicativos que você falou. Tá, vamos lá. Cogni, que é uma abreviatura de cognitivo. Cogni, C-O-G-N-I. Ele é gratuito e ele tem lá um emoji para dizer em que humor nós estamos, a situação, o pensamento, a emoção ou os sentimentos deve estar lá, e eu acredito que esteja também mais uma parte como atividades. Mas ok, se você
faz ali, como a Luciana comentou, de identificar a emoção e o pensamento, ele geralmente está linkado com alguma situação. Mas a gente pensa, eu fiquei triste por causa daquilo. Não, você ficou triste porque você interpretou aquela situação, ou seja, você pensou naquela situação dessa forma. Você ficou com raiva porque você interpretou que aquela situação era assim ou assado. Não é julgamento, tá? É só porque nós pensamos diante de uma situação de acordo com aquilo que a gente acredita, são as nossas crenças. Se eu identifico isso, se eu treino fazer isso mais vezes, até com certa disciplina, gente. Eu acho que é bem propício fazer com disciplina, porque aí eu começo a fazer regulação emocional. Eu vou dizer que muita gente que não é borderline também nunca fez essa identificação de pensamento nem de emoções. Então, quando eu, borderline, faço, eu estou, inclusive, um passo à frente. Eu estou trabalhando regulação emocional. Muito bom. Outro aplicativo que eu falei chama Impulse DBT. Então, aqui é D de dado, B de bola e T de tatu. Tá? Impulse DBT. E ali dentro vão ter algumas perguntas, ele é um pouquinho mais extenso, mas justamente eu diria para você fazer um teste fora do momento de impulsividade. Faça um teste agora, que é para você conhecer que tem ali alguns termos, algumas situações que ele vai te causar algumas reflexões, que é interessante você conhecer, para na hora do impulso, da impulsividade, você gerenciar um pouquinho melhor. Fizeram uma pergunta que é: como lidar com uma situação de desvalorização de uma pessoa que supervalorizamos e um momento e muda tudo de uma forma muito rápida? Então, será que é essa a situação mesmo? Ou será que essa é a sua interpretação da situação? Vamos diferenciar aí, que eu acho do que, né? É o modo como eu penso daquela situação. Tá certo? Então, olha só, vamos nos explicar melhor, tá? Vamos lá. Quando alguma pessoa acaba não nos agradecendo de algo, ou acaba negando um pedido nosso, ou acaba fazendo uma crítica pesada daquilo que nós fizemos, muitas vezes a pessoa com borderline vai interpretar isso como estão me desvalorizando. Ou seja, eu gostava tanto dessa pessoa, eu achava ela o máximo, e olha só, ela está me desvalorizando, e aí vem toda aquele, né, aquela cadeia lá que a gente falou. Então, estou me sentindo desvalorizada, fico com raiva da pessoa, fico com humor instável, fico com raiva, e aí vai. Mas, quanto a isso, geralmente a gente consegue enxergar a situação de outra forma. Né? Então, o que aconteceu? A pessoa falou tal coisa, o que levou ela a falar isso? Mas será que era algo necessário ser falado? Será que era algo necessário ser feito? Será que também existe o direito da outra pessoa, às vezes, de negar alguma coisa pra gente, né? Será que isso necessariamente foi desvalorização? Ou será que você simplesmente se sentiu desvalorizado? Mesmo porque sabemos que isso tem a ver aí com as suas questões. Então, esse como lidar, né? Às vezes a pessoa tende a querer dicas do que eu faço. Do que eu faço? Foi desvalorizado, e aí? Vou lá e falo com a pessoa, deixo quieto e tal. Não, não é por aí. Vamos entender a situação melhor, vamos reinterpretá-la melhor. E também porque se alguém me diz, se alguém não me valoriza, eu tenho que parar para pensar se aquilo Tá. é pertinente ou não. Ela falou Se que eu se quero expressou de forma acreditar errada. no que ela disse ou não. Oi? Ela falou que ela acha que me expressei de forma errada. No caso, a desvalorização é parte de mim. Em um momento amo muito, no outro acho que não sinto nada. Entendi. É ela se desvalorizando. É,
porque, bom, aí a gente está falando dessa flutuação, né, de identidade, de quem eu sou, da falta de amor próprio, né, essa questão do amor próprio. O que que é o amor próprio? O amor próprio não é você se amar o tempo todo e Não, eu você acho que dizendo ela quis dizer assim. Eu entendi o que que ela quis dizer, porque eu também tenho hora que eu sou assim. Eu acho que ela quis dizer assim, por exemplo, uma hora ela ama muito uma pessoa e do nada ela acha que não sente mais nada por ela. Será que não é idealização naquele sentido do abandono? Eu idealizo alguém e eu me frustro quando eu comparo com a realidade? Faz Pode ser, sentido? mas eu acho que é assim, o meu ponto de vista como borderline. Eu, por exemplo, uma hora eu quero aquilo e outra hora eu não quero mais. Uma hora eu gosto muito de uma pessoa e do nada parei de gostar dela. Uhum. Então, Lari, isso se encaixa mais uma vez naquela falta de senso de objetivos, naquela falta de valores, na falta de autoconhecimento, né? Então, por que que isso acontece? Porque você não sabe exatamente o que você valoriza e o que você quer. E você não mantém isso como uma linha reta, né? Porque, então, vou dar só um exemplo. Eu me conheço, eu sei que eu quero um parceiro, um companheiro namorado, que seja alguém que fique comigo todos os finais de semana e seja meu parceiro porque der e vier. Tá? Mas eu idealizo ele no nível que ele tem que fazer isso o tempo todo. Então, quando ele faz isso, eu amo ele. Mas se ele não faz, em algum momento, diz, acho que não sei, mas eu quero ele, ou não. Né? Então, essa flutuação é que você não sabe exatamente que é, o que você quer nesse parceiro, né? O que é que você delimita, assim, nesse ideal, e como aí seguir, apesar das coisas que você se frustra, né? Apesar daquilo que não está do seu grado. Deu para explicar? Vamos ver se ela entendeu. Às vezes é Ok. isso, às vezes não é. Mas eu acho que eu entendi o que que ela quis dizer. Isso. Se ela quiser, depois ela pode mandar uma mensagem diretamente para a gente entender um pouquinho melhor Também. ali, aí para poder explicar a dúvida dela. Uma dúvida Temos que mais também perguntas? que eu recebi no direct, quando eu soltei que ia fazer a live, me mandaram essa pergunta. Eu percebi que muita gente agora, muitos borderline agora estão sendo diagnosticados. Eu fui uma delas, que estão sendo diagnosticados como borderline e bipolar. Estão tendo os dois transtornos. E a pessoa não sabe qual é crise de um e qual é crise de outro. Tem como Hum. identificar? Então, Lari, aí a gente precisa ver muito bem sobre esse diagnóstico, tá? Por quê? Porque o borderline, por ser um transtorno de personalidade, ele é necessário que haja uma história muito bem ah, bem Histórico pesquisada, clínico, né? né? Tem um histórico clínico bem grande para ter esse diagnóstico. O que acontece é que muitas pessoas são antes diagnosticadas com bipolaridade e depois fazem um diagnóstico de borderline. Porque o que é a bipolaridade? Né? Vamos falar só puramente da bipolaridade. São oscilações no humor em que a pessoa experimenta alguns dias em período de mania, né? E o que é essa mania? Então, é esse humor mais elevado, é você estar mais pensando em muito mais coisas, é você às vezes perder um pouquinho da noção do que é certo, do que se pode, do que se não pode, que a pessoa se acha assim o máximo, né? O super-homem. É um momento em que a pessoa pode ficar um pouco mais irritada também nesse episódio de mania, ou seja, ela fica com um humor elevado. Só que isso persiste por alguns dias, tá? Ou algumas semanas. E também ela experimenta um episódio depressivo, que também tem que ser por alguns dias, ou algumas semanas. Veja que é diferente no borderline, porque o borderline muitas vezes experimenta esses dois no mesmo dia. Ou seja, ele tem uma flutuação de humor diferente do bipolar. Né? O que acontece muitas vezes nesses diagnósticos tem-se como base a personalidade, o borderline, com oscilações de humor, que aí pode ser chamado de transtorno afetivo bipolar.
Então tem o borderline como base e a oscilação de humor. Só que é bem diferente, né? É muito diferente uma pessoa que é borderline e uma pessoa que só tem um transtorno bipolar. Deu para Na entender a mania diferença? tem uma euforia muito grande, né? Que a euforia muito grande não é característica de bipolar. Não é. De borderline. Então uma assim, das coisas é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Em vez de eu ter rótulos, eu discutir diagnóstico, discutir os sintomas. A gente faz na clínica, a Luciana faz, eu faço, conversando com cada pessoa. Então, por exemplo, se eu vou atender a Larissa, eu vou conversar com a Larissa sobre cada um dos sintomas, para que nesse diagnóstico já seja o que a gente chama de psicoeducação. O que está faltando nesse caso é uma psicoeducação. Psicoeducação é assim, quando o paciente consegue enxergar naquilo que a ciência está dizendo que esse sintoma é assim, ele para e pensa e me dá exemplos, me dá o histórico da vida dele, me dá a clínica e diz, poxa, nesse aí eu me encaixo, nisso aí não. Então, é conversado com o paciente de um jeito que ele sai dali sabendo se aqueles sintomas dos 9 ele tem os 5, mas ele sabe quais são. Na bipolaridade é a mesma coisa, quais são as características principais. Como é que eu entendo? Um bipolar, por exemplo, ele vai oscilar em períodos que tem a euforia, na mania, e períodos que vai estar muito depressivo, tipo, muito para baixo, muito para cima, né? Mas ele vai saber, nessa psicoeducação, nesse conhecer de seus sintomas, quando eu estou já entrando em depressão, quando eu estou entrando em mania. Inclusive, porque ali tem questão medicamentosa, né? Na questão do bipolar, você tem que estar com um medicamento, um de estabilizador e outro de como é que eu trato, né? Nesse momento é mais antidepressivo, nesse momento é mais outro medicamento, né? E veja que no bipolar não tem essa autoimagem dispersa, né? Não tem esse sentimento crônico de vazio também. Então, o bipolar, ele, quando ele está no seu equilíbrio, no seu basal, ele sabe, né? Eu até digo que um bipolar que está muito bem medicado, ele vive tranquilamente, né? Então, ele não tem todos esses prejuízos que um borderline tem. Né? Então, são diagnósticos diferentes. Acho que é importante aí, quem está confuso com isso, então, investigar mais. Tem uma outra pergunta. Vocês falaram sobre o autoconhecimento. Quais são as formas de praticar? Tem alguma técnica, algo do tipo? Bom, o que eu tinha falado aqui, né, já antes, em primeiro lugar, é terapia. Não é porque a gente está puxando o peixinho para o nosso lado, não. Mas é porque na terapia, se tem um momento ali semanal em que a gente está só investigando, a gente está estudando a pessoa, a gente está conhecendo, né? A gente dedica ali 50 minutos só para saber mais. Então, nesse exercício do falar sobre si, você já vai encontrando saídas para se conhecer. É claro, como eu falei, tem algumas dicas, né, de você ir lá e se ganhar competência em alguma área, né, a culinária e tal, qualquer coisa assim, isso ajuda no autoconhecimento. Você também encontrar quais são as positividades da sua vida também ajuda, mas eu acho que isso são só algumas dicas que, na verdade, a gente acaba fazendo na terapia, e a gente faz muito mais do que isso. Talvez, não sei se a pergunta era essa, como conseguir autoconhecimento fora da terapia? Ou pode incluir a Mas eu acho que a terapia é fundamental, né? Eu diria fundamental. Eu vou dizer um pouquinho mais, até entrando em questões sociais, porque eu vejo que às vezes as pessoas não fazem por questões sociais. Tem alguns projetos sociais que fazem com custos menores, né? Dá para indicar, inclusive, quando se tem questões financeiras. Quando se tem condições de pagar, claro, todo o mercado, o plano de saúde, etc. Falei disso pela necessidade de que o momento terapêutico, ele faz esse guia. O momento terapêutico é assim, você junto com o seu terapeuta, estudando o seu caso academicamente, né? É o mundo visto de cima. E assim, não só para a cura da doença, mas para a melhoria da qualidade de vida mesmo. A Luciana falou no começo da positividade.
E você começa a descobrir que você é muito mais que sintomas de borderline. Você tem muito mais dentro de você e você tem as forças dentro de você que a gente precisa redescobrir. Olha, acho que para a gente finalizar, que nós temos que estar fechando. Eu tenho que fechar agora a sessão e poder mandar para o IGTV, né? Mas eu só mais um minuto, eu só gostaria de dizer aqui para todos que todos nós temos as nossas forças de identidade. Todos nós temos. Né? Já se nascemos seres humanos, isso significa que nós temos as nossas forças, nós temos as nossas inclinações naturais. Né? Então, busque conhecer. Na psicologia positiva tem um teste muito legal das forças de caráter. Digitando no Google, vocês vão ver que tem até um teste, acho que é online, mas todos nós temos, você só precisa conhecer. Tá? Então, não duvide de que, nossa, eu não tenho nada. Tem sim, tem ali no mínimo 4, 5 áreas da sua vida que vai definir muito bem quem você é. A Luciana deu uma dica boa aí, chama Via Caráter, só que o caráter é com um H, tá? Via Caráter tem um teste para você saber quais são suas principais forças. Se você conhece as suas principais forças, faça esse exercício também, porque esse é um exercício de autoconhecimento que vai fazer com que você possa enfrentar melhor todas as questões do que você tem que enfrentar na vida. Vou fazer a última observação que fizeram aqui. No estado atual que estou morando, na cidade onde resido, não possui nenhum psiquiatra. Estou sem medicação e ainda grávida. Sinto muitas coisas, mas estou tentando praticar o autocontrole. Não tem, né, bom, a questão de psiquiatra, bom, às vezes tem CAPS, não tem? Hoje em dia tem atendimentos de telemedicina para psiquiatra, por exemplo. Nossa cidade deve ser pequena, para psicólogo, para psiquiatra, tem tudo. Mas eu, por exemplo, eu moro numa cidade razoavelmente grande, é no estado do Rio. E aqui, o CAPS aqui não faz atendimento para qualquer pessoa. Você tem que ser emergência para eles poderem te atender. Ou você tem que estar se matando, entendeu? Senão eles não te atendem. E até no próprio plano de saúde aqui é difícil você conseguir psiquiatra. Nossa. Entendi. Eu acho que hoje com o recurso, né, dos teleatendimentos é uma outra via de você conseguir um atendimento com um profissional sem necessidade. Nós precisamos finalizar aqui, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Voou tempo. Mas nós estamos abertos ali. Quem quiser mandar uma mensagem pra gente, pode ficar à vontade, ok? Isso. Boa noite. Boa noite. Tchau. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. Tchau. Tchau.